Se você sonha em ser aprovado num concurso público, principalmente você que acha que já passou da idade, você precisa conhecer essa mulher, Mirza Neumann. Uma mulher que foi aprovada com 71 anos num dos fiscos mais concorridos do Brasil, auditor fiscal do município de São Paulo, o famoso ISS São Paulo. Mas o mais impressionante do vídeo de hoje não é o feito extraordinário que a Mirza conseguiu. O mais incrível é que nessa história absolutamente inspiradora, de garra, determinação, paciência e superação contra todas as estatísticas, eu separei 4 ensinamentos que a Mirza compartilhou sobre a trajetória dela. E esses ensinamentos vão fazer você olhar para a sua jornada de concurseiro de uma forma totalmente diferente. E eu separei ensinamentos técnicos, mas também ensinamentos que são verdadeiras lições de vida. A propósito, eu sou o Thomas, primeiro colocado no concurso de auditor da Receita Federal, e pesquisar sobre estratégias de estudo é só o que eu faço há muitos anos, todos os dias. Segue o fio. Pra gente falar sobre o primeiro grande ensinamento, olha só o que a Mirza falou nesse vídeo. Eu tenho 71 anos e a minha motivação para concurso é um pouco diferente da maioria, que começa aos 20 e poucos. Então eu vim para São Luís, aqui também é maravilhoso. O pessoal também é muito legal. O trabalho também é muito bom. Então por que eu fui prestar ISS São Paulo? É uma questão de querer voltar para as origens, é uma questão para estar perto dos meus filhos, estar perto dos netinhos. Então, esse concurso me motivou dessa forma. Era a oportunidade que eu tinha de voltar a ficar perto da família. Olha só que incrível, esse é o primeiro grande ensinamento. Se você estuda para concurso, em momento algum da sua jornada, você pode esquecer aquilo que motiva a sua luta. A própria situação peculiar da Mirza favorecia um comportamento procrastinador e até mesmo acomodado. Afinal de contas, ela já estava numa cidade boa, num trabalho bom, rodeada de pessoas boas e numa situação, numa idade que muitas pessoas sequer cogitariam a hipótese de estudar para concurso. Mas o que ela fez então? Ela se agarrou no propósito. É por isso que você precisa o tempo todo saber exatamente aquilo que faz você sair da cama todos os dias. A minha vida já passou por diferentes fases e eu posso tranquilamente dizer que em cada fase eu tinha um objetivo diferente. Mas todas as vezes que eu perdi a noção desse propósito, isso aconteceu algumas vezes, é natural, foi muito mais difícil para mim sair da cama todos os dias para encarar a rotina puxada que eu sempre tive. Então, tenta sempre que possível ativamente lembrar do seu sonho e do porquê que você precisa todos os dias acordar para colocar mais um tijolinho no seu projeto de vida. Se você faz isso pela sua família, coloca uma foto da sua família na sua mesa de estudos, na sua cama. Se você faz isso para construir uma casa, beleza. Se você faz isso porque o seu sonho é viajar ao mundo, compra aqueles mapas em que você vai riscando cada país que você visita e usa isso como motivação, como estímulo para cada dia batalhar por o futuro que você deseja. Afinal de contas, a motivação é sua, não existe sonho melhor ou pior. Mas nunca deixe de alimentar o seu. Porque se você não alimenta o seu sonho, ele vai morrendo devagarinho, devagarinho. Agora, sobre um aspecto mais técnico da preparação, mais voltado para técnicas de estudo, olha só o que a Mirza falou. Meu planejamento foi assim, ele era muito interrompido em função do que aparecia de aula nova. E eu comecei planejando usando planilhas no Excel, uma planilha para cada disciplina, eu calculei quanto ia valer cada uma, quanto tempo eu deveria dedicar, calculando um cálculo simples, né, em função do peso, mas eu sabia que tinha matérias que eu não precisaria gastar tempo. Eu não gastei tempo, por exemplo, com raciocínio lógico matemático, eu não gastei tempo. Não porque eu não tinha tempo para isso. Eu gosto, mas eu não tinha tempo para isso e não seria dificuldade, nem português seria dificuldade. E aí vem o segundo grande ensinamento, que é sobre a estratégia de estudo no pós-edital, na reta final de estudos. Muita gente, inclusive você, provavelmente, busca planejamentos prontos no pós-edital. Então é batata, sai o edital do seu concurso, tudo que você quer é um planejamento enlatado, engessado, dizendo exatamente o que você tem que estudar a cada dia, cada matéria, até o dia da sua prova. Só que isso não funciona. Sempre que é publicado um edital, principalmente aí na área fiscal, na área de controle, sempre surgem matérias novas, matérias que os professores ainda não tiveram a oportunidade de elaborar aulas, ou pode ser que eles já tenham aulas sobre aquela disciplina, mas várias atualizações são necessárias, então esses materiais não estão prontos ainda.
Então, obviamente, essas aulas precisam ser fabricadas. Só que os professores, ao contrário do que você pensa, são seres humanos. Então eles têm seus problemas, eles têm família, podem ficar doentes, eles têm férias, eles têm que viajar. Então essas aulas não vão ficar prontas para o dia seguinte. Por isso que geralmente nessa reta final, no pós-edital, o seu planejamento de estudos ele fica à mercê da data de publicação das matérias novas que foram contempladas no edital do seu concurso. É completamente normal. Portanto, quando sai o edital, é normal no primeiro momento você ter que ir trabalhando, continuar revisando e refinando aquelas matérias que você já vinha estudando antes do edital ser publicado. Apesar da sua vontade incontrolável de se agarrar às novidades, aquilo que você ainda não estudou, lembra, essas aulas ainda não foram fabricadas. Então, é normal você ter alguns dias, algumas semanas até, para você continuar lapidando aquilo que já vinha estudando, enquanto você aguarda novas aulas sendo disponibilizadas. E é por isso que eu gosto sempre de reforçar aqui, quando um edital é publicado, não adianta você querer voar e se agarrar no primeiro material novo daquela disciplina nova que você encontrar. Não faça isso. Procure os melhores professores e espere pela publicação das aulas. Se necessário, testa até 1 ou 2 professores, mas entenda que é normal você passar algumas semanas ali no pós-edital lapidando matérias antigas que certamente vão precisar de alguns ajustes, enquanto você aguarda essas matérias novas. E como boa estratégia de pós-edital, repara que a Mirza comentou que ela fez planilhas levando em consideração o peso das disciplinas, o conteúdo programático, a dimensão, para saber aonde que nessa reta final ela ia dedicar as suas energias, onde que ela ia gastar mais tempo, menos tempo, de acordo com o custo-benefício de cada disciplina. E juntando essas informações que ela planilhou sobre o peso das matérias, a dimensão das matérias, juntando isso com o background que ela já tinha e a facilidade ou não que ela tinha para algumas disciplinas e o que ela já tinha estudado, ela pôde ter subsídio suficiente para tomar algumas decisões super importantes, como, por exemplo, deixar de lado no pós-edital matéria como raciocínio lógico, mesmo tendo 15 pontos para brigar nesse pós-edital. Para algumas pessoas isso poderia parecer uma decisão completamente equivocada ou uma decisão muito doida, né? Deixar uma disciplina inteira de lado, mas certamente o background que ela tem, a formação em física, né? A aptidão, o quanto ela já estudou de raciocínio lógico, certamente teve influência nessa decisão de deixar de lado essa disciplina, mesmo faltando alguns meses para a prova. Repara só no que ela também falou sobre raciocínio lógico. Dá uma olhada. Eu gosto, mas eu não tinha tempo para isso. Ela falou assim, eu gosto, mas não tenho tempo para isso. Ou seja, estudar para concurso não é sobre estudar o que você gosta, é sobre estudar o que precisa ser estudado com base em estratégia e execução. Agora, deixa eu compartilhar com você uma estratégia um tanto quanto inusitada que a Mirza aplicou. Dá uma olhada. A minha tendência é cobrir uma disciplina logo, sabe? Até porque como eu já vi, né? Então, quando eu podia, eu cobria logo. Ficava, digamos, uma semana naquela disciplina para tirar da frente, porque era uma maneira mais fácil de eu controlar o tempo, que normalmente não se recomenda que se estude assim, mas eu preferi ir tirando. Olha aí, esse é o terceiro ensinamento da Mirza e esse eu realmente, cá entre nós, não recomendo. Reiteradamente, aqui no YouTube e em outras redes sociais minhas, eu sempre deixei bem claro o quanto isso é equivocado. Estudar uma matéria de cada vez. Tem gente que teima em fazer isso, estuda lá 2 meses de direito constitucional, aí depois encosta direito constitucional e estuda 2 meses de direito administrativo, depois encosta administrativo e vai 2 meses para contabilidade e assim por diante. Isso costuma não funcionar, porque é comprovado cientificamente que o cérebro precisa e funciona melhor com diferentes estímulos. Fora o fato de que se você estuda uma matéria e encosta ela depois de terminar, você invariavelmente esquece o que foi estudado. Só que de vez em quando surge um aprovado que estuda que nem a Mirza estudou. E apesar de eu não recomendar fazer dessa forma, eu não consigo deixar de achar super interessante o quão diferente as pessoas são. Isso só prova que não existem verdades absolutas no mundo dos concursos. É possível sim ser aprovado em concurso público estudando de maneira pouco convencional, com estratégias que não funcionam para a maioria das pessoas, mas eu, como mentor para concursos, tenho a obrigação de apresentar técnicas de estudo que são cientificamente embasadas e que funcionam para a maioria das pessoas. Então, se você quer aprender a estudar para concursos, se você quer estudar da melhor forma, da forma mais eficiente, eu recomendo seriamente que você siga os passos daquelas pessoas que executaram técnicas que funcionam para a maioria das pessoas e não para a exceção. E agora, o meu vídeo preferido de hoje. O quarto grande ensinamento, esse sim, você tem que seguir à risca. Dá uma olhada. Eu acho que a gente deve olhar o concurso como uma oportunidade. É uma oportunidade muito rica, porque é uma forma democrática
bem confiável, antigamente não eram tão confiáveis assim, é muito confiável, inclusiva, uma forma muito, muito apropriada para a pessoa entrar no mercado de trabalho. No meu caso foi para retornar ao mercado de trabalho, mas para a maioria eu acho que é para se colocar. Então, deve ser olhado com muito carinho. E todo esse trabalho de preparação, em vez de ser visto como como se diz, um perrengue ou sofrência, alguma coisa assim, pode se ver como aventura. O aprendizado é uma coisa enriquecedora por si só. Então, estudar para o concurso fica uma coisa um pouco mais leve. Ouviu isso? Palavras da Mirza. Estudar para concursos é uma forma muito democrática, confiável, inclusiva e é uma forma muito apropriada de você ingressar no mercado de trabalho. E ao invés de encarar esse processo como uma sofrência, como um perrengue, como um grande fardo que você tem que carregar na vida, encare como uma aventura. O aprendizado por si só já é enriquecedor. Isso torna o estudo muito mais leve. É o que eu, Thomas, sempre falo para vocês. É um privilégio poder estudar para concurso e batalhar por um futuro melhor de maneira tão justa e íntegra. Que recado bonito, né? Vindo de uma pessoa tão legal, uma concurseira tão batalhadora, uma pessoa tão improvável de ser aprovada num concurso, porque eu garanto para você, qualquer pessoa que visse a história e a situação da Mirza antes de prestar a prova, dificilmente encararia ela como uma provável aprovada naquele concurso. Então, quando eu disse para você copiar a estratégia da Mirza, claro que não necessariamente eu quis dizer para você fazer tudo exatamente igual da maneira que ela fez, mas para você copiar a mentalidade, a forma como ela encarou esse processo, que é um jeito tão bonito e tão saudável de pegar essa jornada de concurseiro, que sim, tem suas dificuldades, mas encarar isso como uma grande oportunidade, como uma grande aventura, para você conseguir evoluir como ser humano e ao mesmo tempo contribuir para a melhoria de todo o seu núcleo familiar. Esse foi um dos grandes diferenciais que fizeram com que eu conseguisse também um resultado tão bom no meu concurso. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que essa história maravilhosa da Mirza tenha contribuído de alguma forma para você enxergar essa jornada com outros olhos, talvez, e entender que qualquer pessoa, em qualquer situação, pode e deve batalhar por um futuro melhor para o núcleo familiar, que é a coisa mais sagrada que a gente tem nessa vida. Então, se você gostou desse vídeo, se você acha que ele contribuiu de alguma forma para os seus estudos, peço encarecidamente que você curta esse vídeo, que você compartilhe, que você comente ali nos comentários a sua experiência, como que é a sua jornada para a gente trocar ideia. E peço principalmente, encarecidamente, do fundo do meu coração, que você se inscreva no meu canal para continuar me ajudar produzindo vídeos, para ajudar você a conquistar um futuro melhor para você e para sua família. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.